Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiava do Mater Online. E vamos lá para mais uma aula. E a aula de hoje será sobre a primeira infância. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto do desenvolvimento infantil, principalmente aí no primeiro ano de vida do bebê. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa aula e espero que esse tema possa ser bem interessante para vocês, para a maioria de vocês aí. Eu não me lembro de já ter feito alguma live falando sobre desenvolvimento infantil aqui com vocês e eu acho que vai ser muito válido, então, a gente poder falar sobre esse assunto hoje. A primeira infância, que é um tema tão legal, né? Para muitos vai ser uma recordação daquelas aulas de psicologia do desenvolvimento. Tem pessoas aí que terminaram recentemente a graduação, então tá mais fresquinho. Tem pessoas que já terminaram a graduação há mais de 10 anos ou, né, há muito tempo aí. E muita coisa pode até ter mudado, né? Daquilo que aprendeu, muitas coisas já nem se recorda mais. Mas o fato é que a gente saber sobre o desenvolvimento da primeira infância é extremamente importante, né? Não só para psicólogos, como para pedagogos, assistentes sociais, pediatras e outros profissionais aí da saúde. Saber sobre o desenvolvimento da primeira infância é extremamente importante. Quem trabalha aí com gestantes, com mulheres no pós-parto, com casais grávidos, com homens grávidos, né? É extremamente importante saber sobre a primeira infância. Por que é importante? Ora as bolas, né? Das maiores ansiedades, medos dos pais é realmente saber o que se espera, o que não se espera do desenvolvimento do seu bebê. Aqui a Andréia está falando que ela é formada há 12 anos já. Show! Então, as coisas, como a psicologia do desenvolvimento ainda é uma disciplina lá do primeiro ano, e quem se formou há 12 anos provavelmente fez 6 anos de graduação, então imagina, né? Se você é formada há 12 anos, deve ter visto psicologia do desenvolvimento, então, há uns 15. Né, Andréia? Então, vale a pena a gente recordar agora, lembrar um pouquinho sobre isso. Porque quem tem interesse no tema saúde mental materna, saúde mental paterna, ou se quiser chamar de saúde mental perinatal, a própria psicologia perinatal, psicologia obstétrica, né? Quem trabalha e quer trabalhar ou quer conhecer mais sobre essa área para poder fazer uma ótima atuação, uma atuação mais embasada em ciência, precisa sim saber sobre desenvolvimento humano, né? E muitos dos cursos, né, sobre essa área acabam esquecendo desse detalhe da importância que tem o desenvolvimento infantil da primeira infância para o psicólogo que vai atuar nessa área, ou para os profissionais que vão atuar nessa área, né? Aqui é a Isabela, Psicologia do Desenvolvimento, a melhor matéria do mundo. Eu fui professora da Isabela, gente, por isso que é a melhor matéria do mundo. Que gostoso. Bom, gente, então assim, é extremamente importante porque nós vamos precisar orientar esses pais, né? E psicologia do desenvolvimento é uma das disciplinas mais importantes realmente que a gente aprende durante a graduação, né? Porque ela vai dar base, inclusive, para a gente poder atender as diversas demandas, né? Em qualquer situação. Por quê? Porque o ser humano ele está em constante desenvolvimento. Então, saber sobre desenvolvimento humano é extremamente importante. É para que a gente possa fazer a nossa atuação em qualquer área de especialização do psicólogo e com qualquer idade, tá? Mas aqui na aula de hoje nós vamos focar, então, na primeira infância, em especial no primeiro ano de vida do bebê, tá bom? E isso provavelmente vai te ajudar na sua clínica, no seu atendimento no hospital, no seu atendimento na unidade básica de saúde, no seu atendimento na jurídica, onde quer que você trabalhe, tá? Então, saber um pouquinho mais ou se lembrar um pouquinho a respeito do desenvolvimento humano realmente vai te ajudar bastante quando você tiver em alguma situação de atendimento a casais grávidos ou casais no pós-parto, porque uma das principais dúvidas deles e angústias é realmente sobre esse primeiro ano de vida, principalmente porque a maioria dos pais hoje
o primeiro contato que eles têm com qualquer criança ou bebê é com o seu próprio, né? Antigamente, há 50 anos atrás, a gente tinha muito mais contato com bebês, né? A gente tinha muitos irmãos e esses muitos irmãos permitiam que a gente pudesse cuidar dos menores, principalmente aqueles mais velhos, né? E se tornava algo mais comum, mais fácil. Então, você não ficava tão desesperado quando você engravidava e tinha que lidar com criança, porque na maioria das vezes já tinha a experiência de lidar com crianças. Hoje, né, a natalidade diminuiu bem, os casais hoje têm de 1 a 2 filhos no máximo, né? Diferente da década de 80, que era mais ou menos 3, já era bem menos, né, do que lá no começo do século, mas na década de 80 já diminuiu para 3, no máximo 4, e hoje a gente tem vários casais que já estão, inclusive, decidindo por não ser pais, né, não ter filhos, tá? E aqueles que decidem ser pais, muitas vezes têm deixado isso para após os 30 anos, né, dependendo da classe social, e que é a classe que vai te procurar na clínica, por exemplo, né, inclusive, e vão ficar cheios de medos, né, exatamente porque não tiveram irmãos menores para cuidar, né? Então, o primeiro bebê que eles vão ter que cuidar é o seu próprio filho. Então, para a gente poder ajudar a diminuir a ansiedade, a gente tem que conhecer de desenvolvimento humano. Deixa eu ver só o que a Grazi falou assim. Quando se estuda e aprofunda a psicoperinatal e primeira infância, é um caminho sem volta. Quanto mais se estuda, mais queremos. Obrigada, professores. Que gracinha, que bom. Fico feliz com esse feedback positivo aí. Show de bola. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu quero começar lembrando vocês sobre as principais teorias do desenvolvimento humano. Nós temos aí a teoria inatista, empirista e interacionista. Vamos lembrar rapidamente cada uma delas para a gente poder começar a nossa conversa? A teoria inatista do desenvolvimento humano, ou psicologia evolutiva, né? Ela dizia assim, ó, todos os nossos comportamentos, né, do desenvolvimento humano são inatos. Então, a pessoa já nasce com o dado genético. É só esperar acontecer que vai fluir, né? Então, por exemplo, a pessoa ela já nasce com um dado inato genético da fala. Então, é só esperar um pouquinho, né? Que a fala naturalmente vai surgir, naturalmente vai acontecer, por exemplo, tá? Então, os inatistas, para eles, tudo é inato. Então, a gente já nasce com tudo pronto. A cognição, né, a inteligência, a criança já nasce com. É só esperar um pouquinho que naturalmente ela vai surgir, ela vai aparecer aí. Então, os teóricos inatistas, né, eles partiam desse princípio. E aí chegaram os teóricos empiristas e falaram: vocês estão completamente loucos, né? Não é assim que funciona, não. As crianças, elas nascem como uma folha em branco, né? Uma lousa, né? Sem nada. E aí os conteúdos do ambiente vão preenchendo essa pessoa de conhecimento e aí ela começa. Por exemplo, não dá para uma pessoa falar se ela nunca tiver escutado um ouvinte, né? Como que ela vai falar, né? Então, eles começam a contestar os empiristas. Como que alguém vai falar? Porque os empiristas era mais ou menos assim. Você era filho de pais portugueses, então logo você vai falar em português. Se você é filho de pais ingleses, logo você vai falar inglês, por conta da genética desses pais. Os empiristas já falavam, não, depende do ambiente. O ambiente que esse sujeito estiver exposto, né, é que então vai desenvolver aí a língua, conforme o ambiente que esse sujeito estiver exposto, né? Então, olha só, os empiristas, para eles, os sujeitos nasciam, então, como uma folha em branco, pronto para receber as informações do meio, então a gente responde a esse meio. Então, tudo que a gente vai aprendendo do meio, nós vamos reproduzindo. O que também não é algo muito legal, né? Então, vocês estão percebendo que existem falhas aí, tanto na teoria inatista quanto na teoria empirista. E aí vem a teoria inatista. E o que é a teoria inatista? Ela é como se fosse uma síntese entre a teoria inatista e a teoria empirista. Então, os inatistas, eles vão dizer assim,
Oh, meu Deus, os interacionistas, né? Eles vão dizer assim: olha, a teoria inatista não está certa. Porque não basta a pessoa nascer com a genética para que ela exerça os comportamentos. E os empiristas também não estão certos, porque os sujeitos não nascem como uma folha em branco, só esperando ser preenchido para começar a apresentar os comportamentos. Então, os comportamentos, eles não são só inatos e só que provém de aprendizagem. Mas é uma interação dos dois. Nós já nascemos com aparatos genéticos inatos, mas que de nada valem se não forem expostos à aprendizagem, ao meio ambiente. Perfeito. Então, quer dizer, sim, eu preciso nascer com um aparato genético hereditário para a cognição, para a linguagem, para a motricidade. Sim, preciso, mas se eu não receber estimulação do ambiente, se o ambiente não falar, né, não estimular, nada vai acontecer. Né? Então, eu preciso de ambos, dos dois. Eu preciso tanto do que é inato, mas eu preciso também do que é social, do que é aprendido. E é a interação desses dois elementos, né? Ou seja, interacionismo, né? Então, a interação desses dois elementos é que, de fato, vão me auxiliar a produzir os meus conhecimentos. Perfeito, né? E lindo, não tem como negar, então. Não dá para a gente ainda ficar naquela ideia que é o só inato ou é só empírico. Não, é a interação de ambos, né? Faz todo sentido. Eu falo português, não é porque meu pai e minha mãe, né, falam português e a genética deles, né, vieram para mim. Não, é porque eu tenho todo um aparato aqui para fala. Eu não sou bióloga, eu não sei falar para vocês o que eu tenho de aparato genético para fala, tá? Mas é isso, mas o meio ambiente. Eu vivo no Brasil todo mundo fala em português, então eu aprendi o português, certo? Então, gente, é interação disso, não é uma coisa e não é só outra, é a interação das duas, ambas, que vão permitir, então, o nosso desenvolvimento. Porque agora nós vamos entrar numa outra discussão do desenvolvimento humano, que é o aprendido versus maturação, né? Então vamos lá, o que é maturação? O nosso organismo, ele precisa ter a maturação o suficiente para conseguir captar informações do meio para poder agir, né? Responder ao ambiente. Por exemplo, um bebezinho de 2 meses, ele consegue engatinhar se eu ensinar ele? De 2 meses, pessoal. Então, imagina que a gente está falando agora de aprendizagem versus maturação. Eu ensino o bebê a engatinhar, eu fico ali engatinhando na frente dele, dou o modelo, reforço ele, né? Dou, sei lá, alguma coisa a cada movimento. Um bebezinho de 2 meses vai engatinhar, pessoal? Sim ou não? Né? Quando eu faço essas perguntas, eu tenho uma sala de aula que o pessoal vai responder. Então, eu preciso dessa interação aqui também, tá? Se eu estimular, né? Então, a gente falando de estimulação. Se eu estimular um bebê de 2 meses a engatinhar, ele vai engatinhar, galera? Sim ou não? Por favor, deem o feedback aí para mim, tá? Aqui no Instagram, no YouTube, eu sei que tem um delay razoável, aí o pessoal ainda não está respondendo no YouTube. Pronto, agora o delay chegou aqui, o pessoal respondendo aqui. A Brenda, não. A Vi Marioto, nunca, nem os mais apressadinhos. Bruna, não. A Sol, não. Tássia, não. Ana Paula, não. Show, obrigada, pessoal. Não estou sozinha. Eu sei que tem o delay aí. Então, olha só. Não, exatamente isso. Não, eles não conseguem por mais que a gente estimule. Então, nós precisamos do quê? Da maturação. Muito bom, Daura. A Daura aqui falando, né? Vai precisar da maturação. Sim. Sim. Então, gente, não adianta a gente achar
que superestimular a criança vai fazer com que ela exerça o comportamento se ela ainda não tiver a maturação para aquilo. Então, o desenvolvimento do bebezinho, que a gente está conversando aqui, da primeira infância, ele vai depender da interação dessas duas coisas. Da aprendizagem, que é a estimulação do meio, mas necessariamente vai precisar ter maturação para aquilo. Então, quer dizer que se a gente pensar, a maturação, ela vai acontecendo cada coisa no seu tempo, tá? Então, o bebezinho, ele vai ter um tempo para ter a maturação para engatinhar, para sentar sem apoio, para sentar com apoio, para segurar os objetos, para transferir objetos de mão, para seguir com os olhos um objeto, para virar a cabeça buscando um som, para andar, para falar, para conseguir ter pensamentos mais elaborados. Então, não basta a gente acreditar que com estimulação apenas as crianças vão fazer tudo isso. Não, a gente precisa também dos dados de maturação. Mas olha só, tem crianças que, por exemplo, aos 6 meses, é o período que a gente diz que a maioria das crianças já estão sentadas sem apoio, tá? Não é 100% das crianças, mas uma boa parte delas tem maturação já orgânica para sentar. Mas algumas dessas crianças saudáveis, né, que não nasceram com nenhuma anomalia, como é que chama? Deficiência física, né, digamos assim. Então, algumas crianças, elas vão demorar mais, tá? Então, vamos supor que elas vão levar não 6 meses, mas aos 7 meses. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos um tempo de maturação. Algumas crianças vão sentar sem apoio aos 4 meses de idade e outras vão sentar aos 8 meses de idade, por conta da maturação. Mas algo vai influenciar aí para que essa criança tem um processo de se igualar à maioria das crianças que aos 6 meses conseguem sentar sem apoio. E que isso se chama estimulação. Então, apesar que a criança vai sentar, porque ela não tem nenhuma deficiência física, não nasceu com nenhum distúrbio neurológico, ela vai sentar. Algumas crianças vão demorar para sentar, porque o que faltou para elas foi estimulação. Se elas tivessem recebido a estimulação correta, no tempo correto, elas teriam, como as outras crianças, também sentado aos 6 meses, por exemplo. Rafaela, mas não acontece nunca de alguém maturação, né, de forma maturacional e recebendo estimulação se aos 7 meses? Sim, existe. Né? A gente tem uma linha aproximada, tá? Que vai dos 4 aos 8 meses para sentar sem apoio. Mas a gente tem uma média maior, que é onde a maioria das crianças vão sentar, que é aos 6 meses. Portanto, se uma criança aos 4 meses já está com maturação suficiente para sentar, ela de fato só vai sentar se ela de fato estiver recebendo estimulação para isso. Por mais maturação que ela tenha, se esse bebê fica o tempo todo no colo, não vai para o chão, não fica um tempo livre, solto para ele poder se equilibrar, essa criança, mesmo que ela tenha a maturação suficiente aos 4 meses, ela não vai ficar sentada sozinha aos 4 meses, mesmo que a maturação dela já esteja pronta para isso. Por quê? Porque ela não recebeu a estimulação do meio que ela precisava. Ora as bolas, aquela criança que fica só no colo, como que ela está sendo estimulada para sentar sozinha? Se ninguém do ambiente está dando essa oportunidade para que ela possa se equilibrar, desenvolver o equilíbrio necessário para ela poder sentar. Se ela fica, sabe, em alguns objetos, né, sentada em alguns objetos que prendem ela, que prendem a mobilização dela, que deixa ela deitada e não sentada, por exemplo, como que ela vai conseguir fazer isso sozinha? Perceberam, gente, que a gente precisa da estimulação e da maturação juntas. Então, não adianta eu só estimular o bebê se ele não tiver maturação para aquilo. Eu não vou pegar uma criança de 3 meses e fazer ela andar, subir escada, falar frases
com estimulação. Não adianta, ela vai precisar ter maturação para isso. Por outro lado, não adianta aquela criança ter maturação para alguns comportamentos, né? Se ela não está sendo estimulada para isso. Isso mesmo, Jéssica, super proteção dificulta a estimulação. Muito bem. Por isso que, por exemplo, quando você recebe lá na sua clínica uma mãe muito ansiosa, que tem alta ansiedade, dificulta, atrasa lá o desenvolvimento da criança. Por quê? Aquele excesso de zelo, aquele excesso de cuidados que vem como sintomas de uma alta ansiedade, impedem a criança de explorar o ambiente. E ao impedir a criança de explorar o ambiente, mesmo que a criança tenha a maturação em processo normal, faltou para essa criança a estimulação necessária para que ela pudesse executar o desenvolvimento. Então, as crianças não apresentam atraso no desenvolvimento só porque nasceram baixo peso, só porque nasceram prematuras, só porque aconteceu alguma situação de risco ali no começo da sua vida. Mas a falta de conhecimento dos pais sobre estimulação e maturação também influencia. Por isso, nós temos milhares de crianças, repito, milhares de crianças no nosso país, que nasceram em perfeitas condições de saúde e que hoje apresentam atraso no desenvolvimento. Porque nós também temos milhares de pais que não estão recebendo orientação dos profissionais sobre como estimular adequadamente o desenvolvimento infantil. Eu, gente, investiguei centenas e centenas de crianças, para não falar milhares, tá? Provavelmente foram milhares de bebês que eu fiz a avaliação do desenvolvimento. E eu vou falar milhares porque eu tenho quase certeza que foram milhares mesmo. E esses milhares, vários deles nasceram em condições normais, tá? Não teve um nascimento prematuro, baixo peso, não teve intercorrência no parto, não precisou ficar internado, mãe não precisou ficar internada, mas o resultado na avaliação do desenvolvimento dava com atraso. E o que era isso, né? Era a falta de conhecimento dos pais. Porque um pouquinho de informação que eu dava para esses pais sobre como fazer a estimulação já melhorava incrivelmente o desenvolvimento do bebê no próximo mês, porque eu acompanhava mês a mês, né? E aí, então, quando chegava no mês seguinte, depois da informação básica que aqueles pais recebiam, a criança tinha um salto no desenvolvimento incrível. Então, é uma missão nossa, enquanto psicólogos perinatais, saber sobre desenvolvimento humano, principalmente da primeira infância, porque é nosso dever instruir esses pais a respeito disso, para que essas crianças possam ter um melhor desenvolvimento infantil. Não ter atrasos, porque os atrasos, gente, né, eles vão virando uma bola de neve. A criança era para sentar com 6 meses e não sentou. Então, isso vai atrasar para ela engatinhar também. Então, com 8 meses era para ela estar engatinhando, ela não vai estar engatinhando também. Provavelmente ela ainda vai estar aprendendo a sentar sem apoio com 8 meses. Aí, com 12 meses, era para ela estar ficando em pé e dando seus primeiros passinhos. Mas como só com 8 meses ela foi engatinhar, isso vai atrasar mais um pouco. Só com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E isso, assim por diante, vai atrasando todo um desenvolvimento infantil, tá? E que poderia ser facilmente corrigido. Quando a criança tem a maturação no tempo certo, a estimulação no tempo certo faz toda a diferença. Tá bom, pessoal? Então, essa parte aqui era uma das mais importantes para que a gente possa começar a falar ainda mais um pouquinho aí sobre desenvolvimento infantil. Então, falamos sobre aprendizagem, maturação e a importância, né, da gente unir esses dois. Agora a gente vai para o desenvolvimento da criança, né, do neonato. Quem é o neonato? O neonato é o bebezinho recém-nascido. Então, a gente chama de neonato o bebezinho recém-nascido. E quem é o bebê recém-nascido neonato? É aquele bebê que ainda não completou 30 dias de vida, tá? Então, após passado 30 dias de vida, a gente já chama de o bebê. Mas antes dos 30 dias, né, até os 30 dias, no caso, a gente vai chamar de recém-nascido ou neonato. E o neonato, ou recém-nascido, ele apresenta alguns comportamentos diferentes, né, aí dos bebês.
por exemplo, vão existir alguns reflexos, né, que a criança ela vai apresentar aí nos seus primeiros dias de vida e que depois vai sumir. Quando a gente é adulto, fica poucos reflexos, né? A gente tem aquele reflexo do joelho, quando bate no joelho a gente ergue o pé, o reflexo da pupila, né, de acordo com a luz, se tá no escuro dilata, se tá, né, com luz intensa contrai a nossa pupila. O reflexo, né, de quando a gente põe a mão em algo quente e tira imediatamente, por exemplo. Então sobram pouquíssimos comportamentos reflexos. Mas no bebê tem vários. O bebezinho recém-nascido, ele tem vários comportamentos reflexos. O que é reflexo, Rafaela? É o que não é aprendido. Você não precisa aprender, né? Ninguém precisa te ensinar. Você simplesmente faz. Então, o bebezinho, ele nasce com alguns reflexos que ninguém ensinou para ele. Ele nasce com. É inato, né? Então, por exemplo, o comportamento de preensão palmar é um reflexo. Então, ó, pôs alguma coisa na mão do bebezinho, imediatamente o que o bebezinho faz? Ele fecha a mão. Só que ninguém ensinou para ele. Isso é comportamento reflexo. Pois, pá, fechou imediatamente. Outro reflexo é o de marcha. Então, o bebezinho recém-nascido, nos seus primeiros dias de vida, se você segura ele por aqui, né? Aí você consegue, então, ver o reflexo de marcha, ele colocando um pezinho na frente do outro, como se estivesse andando, né, marchando. O crawl também, ele engatinha também nas primeiras horas de vida. O de deglutição, o de sucção, porque ele precisa mamar e não tem tempo para aprender a mamar, né? Então, ele precisa já nascer com esses reflexos de sobrevivência, tá certo? Então, eles nascem com esses reflexos e eles vão sumindo aí até o 4º mês, mais ou menos, de vida. Todos, a maioria deles, todos não. A maioria deles somem, né? Ficam poucos que a gente carrega até a vida adulta, como esses que eu acabei de dizer para vocês, por exemplo, né? Do joelho, da pupila, né? Do reflexo, né? Da gente tirar a mão. Quando algo está quente, por exemplo, a gente se esquiva quando vem algo na nossa direção, né? São reflexos que a gente aprende, que a gente tem, né? Que não aprende. Mas olha só, esses reflexos, eles são muito importantes para o bebê começar a desenvolver a aprendizagem. Porque quando é algo colocado na mão do bebezinho e ele fecha, é um reflexo. Mas desse reflexo, ele vai aprendendo a agarrar os objetos. Lá por volta dos 3 meses, essa criança, então, ela vai, se você coloca um objeto na mão dela, ela não sabe o que tem que fazer, ela não sabe como segurar, né? Muitas vezes ela solta, né? E até ela ir aprendendo. Mas o reflexo, né? Ele vai se aperfeiçoando. Então, dos comportamentos reflexos, os bebês eles vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando. Então, os movimentos que antes eram involuntários, sem vontade nenhuma, involuntários, eles passam a ser voluntários, tá? Então, existe um desejo, testes, intenção na ação. Então, de comportamentos involuntários vão passando a ser comportamentos voluntários. Por exemplo, o bebê tá lá no berço se mexendo indiscriminadamente, porque ele não tem controle do seu corpo, tá? Ele não sabe que ele tem mão, ele não sabe que ele tem fim. Então, ele tá lá mexendo todo o seu corpo, né? Se você toca no ombro do bebê, ele não vira para o lado, ele não consegue sentir ainda. Então, ele responde com o corpo inteirinho, né? Com movimentos involuntários. Mas essas estimulações sendo realizadas com o bebê vão dando para ele uma noção e ele passa a trazer aquela massa, né, de movimentos involuntários em movimentos mais voluntários. Tá? Então, a sucção, ela vai se aperfeiçoando. Quem é mãe e já amamentou sabe muito bem o quanto o bebê também ele vai evoluindo no processo da mamada conforme vão passando os dias. Antes era um reflexo que passa a se tornar um comportamento aprendido, né? Conforme esse bebê vai aperfeiçoando essa mamada, tá? Então, olha só que bacana. Então, os movimentos reflexos, eles vão auxiliar depois o bebê nos movimentos mais controlados, voluntários, tá? Então, ele vai aprender a pegar, ele vai aprender a segurar, ele vai aprender a levar aquele objeto à boca, ele vai aprender
a largar o objeto, a pegar o objeto de novo, a lançar o objeto, né? Segurar dos objetos e produzir sons com aqueles objetos, né? Então, tudo isso é importante. A gente, às vezes, tem medo de entregar objetos, né, para o bebezinho. A gente tem que ter medo de entregar objetos que ele possa engolir ou objetos contaminados. Mas, fora isso, é de extrema importância que a gente entregue objetos na mão do bebê, para que ele possa evoluir, né, nesse desenvolvimento de pegar, agarrar, trazer para si, né, ter todos os esquemas, né? Então, o esquema viso, né? Então você olha para o objeto, e aí você vai com o motor, viso, motor. Aí você vai com o motor, estende a mão, traz o objeto para você, leva até a boca, por exemplo, e lança o objeto ou qualquer coisa que o valha, tá? Então é importantíssimo a gente poder permitir que a criança, né, tenha todo esse espaço aí, tá? Então, o bebezinho recém-nascido, ele primeiro, ele é uma massa corpórea sem intenção, só de movimentos involuntários, né? Só grunhidos, né? Que ele solta ali nesses primeiros dias, né? Uns gritinhos, choros, né? É a forma de comunicação do bebê. E interessante que o choro, ele é extremamente importante porque ele é a comunicação do bebê, sim, né? É a fala, é a linguagem do bebê. E aqueles pais mais atentos, eles conseguem entender o que cada choro quer dizer. Então, os pais conseguem entender, esse choro é de manha que tá com sono, esse choro é de fome, esse choro é de dor, esse choro é de algum tipo de incômodo, né? Então, os bebês, eles falam por meio do seu choro, né? Então, o choro é extremamente importante. A gente não deve... A gente tem que encontrar um meio termo, né, para o choro do bebê e como orientar os pais sobre o choro do bebê. Então, primeiro, que o choro é uma comunicação e que vai dizer para a gente, dar pistas para a gente sobre, né, se ele está com fome, frio, sede, dor, né, porque, infelizmente, tem, sim, alguns pais que não conseguem fazer essa ligação, tá bom? Tem sim. E nós temos que saber isso para que a gente possa ajudar na orientação desses pais, tá? E, ao mesmo tempo, saber que o choro do bebê, ele é irritante, né? Ele nos traz incômodo, justamente porque tem que ser isso mesmo, para que a gente possa atender a necessidade do bebê, que senão a gente ia ouvir o choro e ia deixava lá. Mas o choro é uma comunicação, ele tá querendo dizer que tá precisando de algo, nem que for de um colinho, né? Mas ele tá querendo dizer algo, e a gente precisa estar atento, então, e por isso que incomoda tanto a gente o choro do bebê, né? Então, ficar atento ao choro. A gente também precisa ficar atento às habilidades motoras, né? Que vão evoluindo ao longo de cada mês do bebê. Então, no primeiro mês não tem grandes habilidades, né? Não tem habilidades motoras, mas já no segundo começa a ir adquirindo. Lembrando que o nosso desenvolvimento é céfalo-caudal, próximo distal. Opa, aqui o microfone foi, né? Próximo distal. Né? Não sei se vocês lembram disso, mas sempre vai acontecer aqui da cabeça, né, para os pés e do centro para fora, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas também. Ou seja, primeiro o bebê vai equilibrar a cabeça, tá? Depois que ele equilibrar a cabeça, que ele começa a equilibrar o tronco. Depois que ele equilibra o tronco, aí que ele vai começar a desenvolver as habilidades manuais, né? O pezinho, mãozinha, tá? E por aí vai. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, né? Para esse tipo de desenvolvimento do bebê. O bebê só vai sentar depois que ele tiver total controle da cabeça, que ele vira para a direita, vira para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, eu coloco ele de bruço, ele consegue ficar nessa posição, fazendo, né, esses movimentos, por exemplo. Por isso, da importância da gente aconselhar os pais a deixarem os bebês de bruço, sempre supervisionando, claro, né, para que eles possam criar força nessa musculatura dos braços, para dar sustentabilidade à cabeça, né? Isso vai ajudar numa série de processos que vem depois aí também, tá? As habilidades perceptivas do bebê são incríveis, incríveis. O bebê, ele consegue ter uma memória que a gente não consegue ter,
né? E as primeiras horas, o bebê, ele não consegue, de fato, juntar o todo. Hoje a gente olha para um rosto, a gente consegue juntar como um rosto. Um bebê recém-nascido, por exemplo, ele não consegue, ele foca em partes. Teve um experimento que foi feito da seguinte forma. Foi mostrado para o bebê 7 rostos de mulheres, né? Entre eles o da mãe. Ele preferia olhar para o rosto da mãe do que das outras 6 mulheres. E aí depois pegou o rosto dessas 6 mulheres e desconfigurou, né? Colocou o olho de uma, nariz de outra, boca de outra, orelha de outra e fez um novo rosto ali com um pouquinho de pedaços de cada um. E fez a mesma coisa com outras 6 mulheres que o bebê não tinha visto, não tinha sido apresentado para ele, né? Esses bebês, eles tinham preferência por olhar para as partes desconfiguradas, mas daquelas mulheres que eles já tinham visto, que já tinham sido apresentado para ele as imagens, né? Olha só que interessante. Então, o bebezinho, né, ele vai se adaptando a esse meio e vai formando o rosto humano, né? Teve outros experimentos aí, por exemplo, quando a gente olha para macacos, a gente não consegue diferenciar rosto dos macacos. Para a gente é tudo o mesmo rosto, né? Tudo a mesma coisa, mas macaco tem rosto como nós, seres humanos. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, mas o nosso olho não está treinado. A gente não consegue ver, né? Isso para cachorro, para gato, para macaco ou qualquer outro animal. A gente não consegue ver, tá certo? Então, assim, esse treinamento também ele vai passar a acontecer após o nascimento do bebê também. Olha só que interessante, né? E ele nasce com essa habilidade incrível perceptiva, tá? E é uma percepção que não é só visual, mas é uma percepção olfativa, tátil, auditiva também, tá? Então, ele nasce com uma prontidão muito bacana de percepção de tudo que está ao seu entorno, no ambiente. Por isso, essas estimulações, né, para o bebê fazem total sentido, é importante, ele vai internalizando o mundo, ele vai internalizando a nossa cultura, tá? Por meio dessas mensagens todas aí. Quais são as áreas, né, principais do desenvolvimento humano que a gente avalia? Nós avaliamos a área da linguagem, por exemplo, que tem um desenvolvimento fantástico na primeira infância. O bebezinho, quando ele nasce, ele não sabe falar absolutamente nada, ele só faz a, u, ou chora. Lá por volta dos seus 4 meses, mais ou menos, ele começa a produzir uns sons como angu, né? Depois, quando ele tá lá pelos seus 6 meses, ele começa a produzir sons como dadá, gugu, né? Lá por volta dos seus 11 meses, ele consegue produzir sons mais intencionais, como mamá, papá, né? E é já intencional, porque os próprios pais vão atribuindo, olha, quer mamar? Ou mamãe, né? Então, isso vai ter um significado. Com 12 meses, alguns bebês, eles já produzem algum som, né? Alguma fala intencional, de fato, né? Que significa água, que significa mãe, que significa pai, que significa um objeto, um brinquedo. Você pergunta para a criança qual é o au-au, você põe uma imagem de um au-au e de outras coisas, né? De um cachorro, aí o au-au, né? De um cachorro ou outras coisas ali na frente daquela criança, uma bola e tal, e você pergunta, aponta o cachorro. Com 1 ano, a criança aponta o cachorro. Você fala, aponta a bola. Com 1 ano, a criança aponta a bola. Olha que mudança fantástica que ocorre em 12 meses. Em 12 meses. Fora que, quando ele nasceu, tinha todos os movimentos involuntários. E com 12 meses, ele já consegue sustentar o peso do seu corpo sem apoio. Muitas vezes, ele já consegue dar os primeiros passos sem apoio aos 12 meses. Como que é uma evolução gritante, gritante, de fala, de motricidade, de cognição, de socialização, né? Porque essa criança ela vai ser inserida dentro dessa cultura que a gente vive, né? E ela vai aprendendo e internalizando como se fossem coisas naturais. Por isso que quando a gente fica adulto e quando descobre algumas coisas, fica, nossa, né? Porque a gente foi criado numa sociedade que a gente vai internalizando as coisas como naturais, né? Mas não é.
Filho de índio é natural dormir na rede, não na cama. Se coloca na cama, não fica. Hospitais lá do Amazonas, eles não conseguem ter macas, eles têm que ter rede, né? Quem mora aí no Amazonas, falam eu aí, né? Então tem que ter rede, os hospitais, porque não fica na maca, não fica na cama. Então depende muito da cultura e a gente vai internalizando tudo isso, o que é dia, o que é noite, se tem barulho, se não tem, né? Se tem estimulação, se não tem, se a mãe tá com depressão ou se não tá, se tem a participação do pai ou se não tem, se tem irmãos ou não, tudo isso vai construindo, inclusive a personalidade, identidade do sujeito. Né? Então, identidade, ela vai mudando constantemente conforme a gente vai se desenvolvendo. E a identidade do bebê também vai se desenvolvendo. Apesar do bebê já ter uma personalidade, uma característica de personalidade desde a gestação, desde quando ele era feto, ainda assim, né, há possibilidades nesse primeiro ano de vida também dessa personalidade se manifestar também, né? E ir sendo construída. É possível tudo isso. A gente tem o desenvolvimento de autocuidados, a gente tem o desenvolvimento psicológico, né? E que o psicológico ele vai ser influenciado aí por várias questões do meio, incluindo a depressão da mãe, a alta ansiedade da mãe, do pai. Tá certo? E isso vai influenciar também, tanto nesse desenvolvimento motor, como no desenvolvimento cognitivo, como no desenvolvimento da linguagem, como no desenvolvimento psicológico dessas crianças, desses bebês. Gente, eu espero que esteja fazendo sentido tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, né? Não sei se é novidade, né? Porque são coisas que a gente aprende lá na faculdade, na aula de psicologia do desenvolvimento, mas às vezes a gente está tão enferrujado, faz tanto tempo que a gente não lembra, ou às vezes um professor que acabou passando essa disciplina sem reforçar, né? Essas informações. Então, talvez essa aula hoje tenha feito muito sentido para muita gente. E eu espero que sim, né? Espero de verdade que muita gente aqui tenha aproveitado bem essa aula. Eu queria continuar aqui falando mais, eu queria falar sobre Melanie Klein, Freud e Piaget ainda, né? Mas de acordo aqui com o nosso tempo, não teremos tempo, né? E aí a gente guarda como um tema para uma próxima live, a gente poder falar sobre o desenvolvimento da personalidade dos sujeitos, né? Inclusive aí nessa primeira infância, com esses teóricos aí. Se quiser, a gente pode acrescentar outros teóricos, como Vygotsky, Vallon, né? A gente pode estar acrescentando aí outros teóricos também para a gente poder falar um pouquinho aí sobre o primeiro ano do desenvolvimento do bebê. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão toda que foi produzida aqui para vocês hoje, né? Da importância da gente olhar para o desenvolvimento do bebê quando a gente trabalha com psicologia perinatal, com saúde mental perinatal aí, tá? Aqui a Dani tá falando, foi incrível. A formação tá maravilhosa, quero muito ouvir sobre esses autores. A Daura, nossa, quero participar. Muito obrigada, a Brendoca tá falando. A Jéssica, aula maravilhosa, parabéns. A Thalita aqui, faz uma continuação, Rafa, show. Ah, legal, gente, vou fazer a continuação, sim, vai ser muito bom, que aí eu acho que vai mais uma hora, né, falando aí sobre esses teóricos também. A Andréia, parabéns, Rafa, você é uma professora incrível. A cada dia do curso de formação tenho mais certeza que fiz a escolha certa. A Flavinha, Rafa sempre arrasa. A Thalita, aula de desenvolvimento parte 2, né? Hashtag queremos, eu vou fazer sim, né? A Daura aqui dando parabéns. A Ellen, parabéns, Rafa, pelo seu dia do professor. A Gabi, não sou psicóloga, mas adoro o seu trabalho, parabéns. Show, Gabi, que bom. Gabi, nós temos também cursos para não psicólogos, tá? Eu acabo focando muito aqui nos cursos para psicólogos, mas nós temos cursos também para não psicólogos, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, a gente tem um curso chamado A Transição para a Parentalidade. É incrível, tem tudo sobre gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais, como montar grupos com gestantes, tá? É incrível esse curso. Depois dá uma olhadinha lá na programação e vê se te interessa, tá bom? Vamos ver aqui, tem mais alguma mensagem? Acredito que não. Fechou, então, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo. Um abraço.